todos nós, absolutamente todo ser humano, possui em si, na sua existência, algo que nós chamamos de amor naturalis. Isto é uma reflexão feita por Santo Agostinho, desenvolvida depois por Santo Tomás de Aquino. O que significa? Pelo fato de cada um de nós sermos imagem e semelhança de Deus, termos sido criados por Ele, no nosso ser subsiste ou se determina pelo fato de sermos um pedaço de amor, por assim dizer, de termos escrito em nós este amor. São João Paulo II, na sua primeira encíclica, Redemptor dos Homens, ou Redemptoris Hominis, ele vai dizer que sem amor, o homem não é capaz de compreender-se, ele se torna um enigma a si mesmo, ele se torna incompreensível a si. E se tivermos que falar, portanto, do homem e quem é o homem, nós teremos que partir sempre deste fato. Nós possuímos inscrito em nós o amor de Deus e somos chamados a proclamar, a dar este amor. Para nós cristãos, este amor é completamente elevado, porque uma vez que somos batizados, agora nos tornamos filhos adotivos de Deus. E o que caracteriza o cristão é a sua caritas, a sua caridade. Não esquecendo também que a partir do momento que nós somos batizados, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. E se espera de nós que nós hajamos segundo as características que nos foi dada no batismo, ser sacerdote, profeta e rei, mas sobretudo pela caridade que está em nós agora como filhos adotivos. E, portanto, um cristão é aquele que não só traz o DNA criatural do amor de Deus, mas traz em si o amor de Deus infuso, porque agora é configurado em Cristo como filho de Deus. Portanto, é algo muito mais elevado do que ser simplesmente uma criatura. E, portanto, o nosso modo de agir deve ser um modo exemplar. O cristão é aquele que age de maneira profunda e que é, por assim dizer, conhecido por ser alguém capaz de amar, por ser alguém capaz de caridade. Por que parto desta premissa? Porque o ano passado, na escola, vocês sabem que eu dou aula numa escola de ensino médio e que particularmente amo fazer isso. Um dia eu sentei, eu peguei a caneta e o papel e disse aos estudantes assim: hoje vocês vão dizer para mim o que vocês pensam dos cristãos e o que vocês pensam da igreja. Tudo bem, eram 2 perguntas e eu anotei tudo o que eles disseram. E foi muito interessante, porque o que vocês pensam dos cristãos, sim, me comunicaram uma imagem que acho que no meu pior pesadelo eu não teria tido a capacidade de imaginar. Os cristãos são aqueles que não deixam a gente fazer as coisas. Os cristãos são aqueles que... Aí a outra falou: eu tenho uma tia que é cristã, que é a tia mais chata que eu tenho, porque ela fala que eu tenho que não sei o quê, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Da igreja falaram um pouco. Até o que falaram da igreja foi clichê de professor de história mal formado. A igreja é medieval, era as trevas e não sei o que lá. E aí eu terminei e perguntei para eles, falei: e vocês acreditam nisso tudo que vocês me falaram? Eles disseram sim. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Porque você não vai esperar, porque o cristianismo não é aquilo que eles me retrataram. Portanto, eu me perguntei: ora, será que como cristãos nós estamos dando às pessoas, oferecendo um testemunho de caridade, um testemunho de Deus, ou será que como cristãos nós estamos oferecendo alguma coisa que ativa, sobretudo ali nos jovens, mas também em nós, algo que não é próprio do cristão?
É muito sério isso, e teríamos que refletir com muitíssima verdade. E talvez o Evangelho de hoje, as leituras de hoje, nos ajudem a perceber um pouquinho isto aqui. Nós temos esta grande figura do mestre da lei, ou seja, alguém instruído, alguém que sabia ler, alguém que conhecia a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, de maneira perfeita, alguém que era de grande relevância no tempo de Jesus, e ele vai então provocar Jesus. O que devo fazer para receber a vida eterna? Aqui já temos uma grande pista. Muitas vezes nós pensamos que para chegar no céu, nós temos que fazer isso. Ele vai dizer, o que devo fazer para receber em herança? Ele já tem consciência de que a vida eterna não é algo que simplesmente eu consigo com as minhas próprias forças, mas nos é dado como herança aquilo que se espera de nós. Portanto, é uma disposição para receber esta herança. E a disposição para receber a herança do reino dos céus é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nós somos muito hábeis em amar a Deus sobre todas as coisas, e muitas vezes pouco hábeis por amar o próximo como a nós mesmos. Pode acontecer também o contrário, ser muito hábeis em amar o próximo, mas esquecermos que também temos que amar Deus. Portanto, qual é o equilíbrio que nós somos chamados a alcançar dentro desta realidade? E aí, essa pergunta vai a cada um. Será que talvez estamos amando muito Deus e pouco o irmão? Tem alguma coisa de errado. Será que estamos amando muito o irmão e pouco Deus? Tem alguma coisa de errado também. Porque uma coisa está implicada na outra. Nós não podemos amar Deus sem amar os irmãos, não podemos amar os irmãos sem amar Deus. Por isso, temos que, ou mais, somos convidados a fazer um exame de consciência e entender se existe este equilíbrio. Mas só que este mestre da lei vai dar um passo ainda mais interessante. Ele vai perguntar, provocando Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus dá uma resposta fenomenal com esta parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Mas, por um motivo de justiça, teríamos que tirar a palavra bom. A parábola do samaritano. E quem era o samaritano? Era este que pertencia ao povo da Samaria. E o povo da Samaria era um povo tido como pagão, um povo de herege, um povo de gente baixa, um povo que era como a escória daquele tempo. E nesta parábola, Jesus vai contar deste personagem que sofre um mal, ou seja, ele estava numa estrada e uma pessoa, assim, um grupo de pessoas vem ali e acaba com aquela pessoa, deixando-o quase morto. Olha o que vai dizer o Evangelho, deixando-o quase morto. É uma violência extrema. E nisso se entram 3 personagens. A terceira é o samaritano. O primeiro personagem é um sacerdote. E é interessante que Jesus Cristo, ao contar a parábola, usa o verbo ver. O sacerdote viu a pessoa quase morta e passou pelo outro lado. Ora, será que não somos nós assim também? Não esqueçamos, o Evangelho não está dizendo nesses termos, é uma aplicação. Nós somos sacerdotes pelo nosso batismo. Não está dizendo isso, repito, é só uma aplicação para nós. Será que como sacerdotes batizados, os sacerdotes do comum dos fiéis, nós somos aqueles que vemos as coisas do mundo e passamos pelo outro lado? Melhor, se vemos as pessoas e passamos pelo outro lado, sem oferecer às pessoas um olhar de compaixão e de misericórdia? Quando eu penso aqueles meus alunos da escola que falaram muito mal dos cristãos e falaram um pouco mal da igreja, eu me pergunto,
Será que não fomos nós que não olhamos aqueles jovens a partir daquilo que eles são, levando para eles somente preceitos e normas de comportamento, sem ouvir aquilo que tinha no coração deles, sem ir tocar o ponto profundo do amor natural a que eles também pertencem e que eles também têm? Este ponto é muito interessante porque na nossa vida comum, e vamos ser muito sinceros, eu faço isso, tá? Não estou falando só de você, estou falando de mim também. Nós, muitas vezes, vemos as pessoas, vemos que talvez alguma pessoa esteja quase morta por uma situação da vida, por uma mentira, por uma corrupção, por um mau comportamento, porque fica sempre na tela do celular e não consegue mais viver com os outros, porque perdeu o diálogo com a família, e nós simplesmente, vendo que a pessoa está quase morta, passamos pelo outro lado. Isso simplesmente mostra o contrário do amor. Qual que é o contrário do amor? O contrário do amor é a indiferença. Às vezes nós pensamos que o contrário do amor é o ódio. Não, não. O contrário do amor é a indiferença. Quando nós somos indiferentes com os nossos irmãos. E depois nós batemos no peito e dizemos, não, mas eu amo Deus. Mas como é que você ama Deus e não ama o teu irmão? Como você é capaz de olhar para Deus e não é capaz de olhar para o teu irmão? Tem alguma coisa de errada nisso aqui. E aqui está falando do sacerdote do templo, aquele que 2 vezes por ano deveria ir ao templo de Jerusalém para fazer serviço. Entrar nos santos dos santos significa entrar no lugar onde ele era capaz de ver Deus. Nós, todos os domingos, oferecemos o nosso serviço sacerdotal. Quando você vem até a igreja, você está trazendo o seu sacerdócio comum aqui. Você está oferecendo para Jesus, para Deus, a sua vida. E nesta vida que você oferece também aqueles que você encontrou. E aí eu pergunto, você está trazendo os irmãos que você viu nesta semana no altar? Ou algum irmão que você viu esta semana ficou só na tua visão? Ficou lá parado, porque você passou pelo outro lado. E eu não estou falando só do pobre, o nosso mendigo, a pessoa ali desprovida de recursos econômicos. Não, não. Eu estou falando do pobre, evangelicamente pobre, como vai dizer Bento XVI. Daqueles que estão longe de Jesus, daqueles que não encontraram o caminho de Cristo, que é a oração que fizemos na oração inicial, não? Pedimos ao Senhor que possamos, que aqueles que estão longe de Cristo possam encontrar ou reencontrar o caminho de Jesus. E é muito interessante pensar nisso e aplicar esta atitude deste sacerdote também a nós, que deveríamos ser sinalizados, ser reconhecidos pela nossa caridade, ser conhecidos por amar a Deus sobre todas as coisas, como vai dizer, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. E esta totalidade também é uma totalidade chamada a transbordar aos nossos irmãos. Se eu amo a Deus com tudo aquilo que eu tenho, eu também amo o meu irmão com tudo aquilo que eu tenho. E procuro estar presente na vida daquele que está diante de mim. Nós vamos perceber, um pouco mais adiante, que passa um levita. O levita era aquele responsável no templo por algumas funções, dentre as quais o louvor, o louvar a Deus, o cantar a Deus, que é uma função muito bonita. Os levitas nossos estão aqui, né? Estão sentados ali, são os levitas. Mas ele viu o homem quase morto e passou pelo outro lado. Para nós seria uma vergonha cantar a Deus, cantar as maravilhas de Deus e não olhar para o nosso irmão. E aquilo que o Senhor nos está ensinando aqui, um outro, um samaritano, um pagão, um que vivia no mundo dos hereges, que estava longe do povo de Israel, ele viu e teve compaixão, teve misericórdia. Veja, o que eu estou querendo dizer agora é que nós, naturalmente, temos inscrito, como disse no começo da homilia, o amor natural de Deus em nós. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, fomos criados por Ele e amar é natural ao ser humano. Ou seja, é um mínimo esforço, nem um mínimo esforço. Ou seja, ter compaixão de alguém faz parte
daquilo que está em nós. Primeira leitura de hoje. A lei de Deus está inscrita em nosso coração, não está longe de nós. Está em nós, nos foi dada como herança. Nós podemos ativar isto, aí é uma escolha, ou não. Podemos viver no mal. Em geral, se vivemos ouvindo o coração, nós ativaremos a lei de Deus. E seremos capazes de ver o outro. Para nós cristãos ainda é muito mais profundo, porque a lei de Deus está infusa no nosso coração, infusa pela graça do Espírito Santo. E o cristão é aquele que se caracteriza pela lei natural, porque não deixamos de ser naturais, ou seja, biológicos, mas pela lei sobrenatural, ou seja, a caridade que provém de Deus. E, portanto, somos capazes de falar a Deus Pai Nosso, mas somos capazes, porque falamos Pai Nosso, eu olho para o meu irmão, irmão nosso, ou irmão meu. E aí nós não fechamos o nosso olhar para o irmão, exatamente porque nós não fechamos o nosso olhar para Deus. Nós não desviamos do nosso irmão, porque nós não desviamos de Deus. Porque diante de Deus nós sabemos quem somos. Nós, quando olhamos para Deus, o olhar de Deus revela aquilo que somos nós. E aí nós vamos perceber que o olhar de Deus nunca é um olhar de condenação. Deus não ama o nosso pecado, mas é o olhar do convite para deixar os nossos pecados e passar a viver segundo o projeto que Ele tem para cada um de nós, que encontramos na sua plenitude em Cristo. Este samaritano aqui, ele olha e tem compaixão. Ele percebe aquilo que está dentro dele. Ele percebe aquilo que está no coração dele. E numa sociedade como a nossa, em que as pessoas perderam a capacidade de ler o coração, porque agora vive nas telas, vive longe um do outro, sem comunicação, nós cristãos podemos levar a novidade. Podemos levar a novidade de Cristo, que é muito singela, por assim dizer, no seu modo de agir, quando olhamos para o outro. E quantas vezes o olhar para o irmão salvou um irmão? Quantas vezes o nosso interessar-se por alguém devolve a vida para alguém? Quantas vezes tocar o coração do irmão significa reativá-lo, fazer bater o coração do nosso irmão novamente? Talvez somos nós que precisamos disso, hein? E pode acontecer que nós precisamos disso. Mas nós, enquanto cristãos, também temos o dever de levar isto. E aí nós vamos perceber que este samaritano aqui parou, pegou o irmão, teve compaixão dele, entregou numa espécie de hospital, neste albergue, pediu para que o outro cuidasse dele e deu para ele duas moedas de prata. Bom, 2 moedas de prata no tempo de Jesus significa 2 dias de trabalho, seriam 2 diárias. Isto aqui revela algo de profundo, porque o samaritano disse, eu vou voltar. Ele vai dizer, eu vou voltar no 3º dia, porque se eu deixei 2 moedas de prata, a 3ª vai ser na minha volta. Então daqui 2 dias eu volto. E nós vamos ver que este voltar no 3º dia nos endereça imediatamente para a ressurreição de Cristo. Ou seja, o modo de amar do cristão é um modo de amar novo. Já é um modo, por assim dizer, ligado à criação, mas tem uma novidade aqui. É a novidade de amar como Jesus amou. É o que vai nos dizer na segunda leitura de hoje. Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. E depois no final vai nos dizer São Paulo, e por ele reconciliar consigo todos os seres que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. E sabemos que Jesus passa pela cruz e chega na ressurreição. O nosso modo cristão de amar é o modo daqueles que estão ressuscitados. É um amor verdadeiro. Não é um amor piegas, romântico ou simplesmente filantrópico. É um amor que ama a partir de dentro. É um amor de compaixão. É um amor de misericórdia. E isso transforma o mundo. E isso faz com que os acidentes que acontecem no mundo,
que muitas vezes estão aí para nos roubar e nos deixar como mortos, o cristão é aquele que responde com este amor genuíno. E a nossa tarefa nisto é muito bonita. Nós, como cristãos, podemos comunicar ao mundo um novo modo de bater o coração, por assim dizer. Podemos comunicar no mundo uma vida que seja completamente diferente. Comunicamos no mundo, e aí é aquilo que os meus alunos falaram, não um monte de preceito, de coisa chata, que tem, não é que estou negando, mas tem o seu sentido. E o sentido é a vida nova que Cristo nos dá. O sentido passa pelo relacionamento profundo com o Senhor. E aí nós vamos entender o amar a Deus e amar os irmãos. Porque uma coisa chama a outra. E é no coração do meu irmão que eu entendo quem eu sou e qual que é a minha vocação. São Bernardo vai nos dizer isso. No coração do meu irmão eu entendi tudo. E é tão bonito quando estamos um com os outros, porque é nesse estar um com os outros que nós passamos a nos conhecer, perceber os nossos limites, perceber a nossa grandeza, que nos chama para a nobreza do ser cristão, a profundidade da nossa vida santa. Agora nós temos que querer isso e deixar de lado aquilo que o mundo propõe, que é o pecado. E termino voltando nos meus alunos, porque a pergunta que eu fiz é, mas por que eles dizem isso? Depois eu passei a olhar um por um desses meus alunos e passei a me interessar por eles, a ouvir o que no fundo do coração eles tinham. E o que eles tinham no fundo do coração? O desejo de vida eterna, que é o desejo do mestre da lei aqui, que foi conversar com Jesus. Eles trazem consigo, e todo ser humano traz consigo este desejo. Talvez esse desejo tenha sido roubado, porque o mundo reduziu este desejo de eternidade, de felicidade, aos bens de consumo. Talvez tenha reduzido esse desejo de eternidade, de felicidade, a amores passageiros, a corrupção, a mentira, ou a uma potência econômica, não sei. Pode ter reduzido, mas permanece este sinal de vida. Porque o Evangelho vai dizer o quase morto, não o completamente morto. E ainda que o mundo deixe as pessoas quase mortas, nós cristãos podemos tomar esses irmãos, mas porque nós os vemos. E podemos dar este amor novo, dado por Cristo. Este amor de pessoas ressuscitadas. Se ressuscitamos com Cristo, vai nos dizer São Paulo. O nosso modo de amar é diferente. Se ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas do alto. É verdade, mas aquilo que nos chama é também estar com os irmãos. E que grandeza é esta? E que coisa linda e profunda é poder olhar no olho do meu irmão e perceber que muitas vezes o meu irmão precisa daquele olhar, mas também perceber que eu preciso daquele olhar. E como é bom olhar no olho do meu irmão e perceber que no coração dele tem um desejo profundo de felicidade, de eternidade, e que no meu coração também tem. E aqui nós vamos descobrir que não temos mais barreiras, que agora nós podemos perceber que em Cristo somos convidados e temos o caminho para alcançar e realizar o desejo profundo que está inscrito no nosso coração. A partir do momento que passei a olhar aqueles alunos, depois de ter ouvido aquelas coisas todas, as nossas aulas mudaram, inclusive. Perdoe-me se conto em primeira pessoa, um testemunho. Agora, antes de ter ido para as férias, eu fiquei muito maravilhado, porque os alunos se colocaram no corredor e no momento em que fui embora, todos eles me aplaudiam pra caramba, assim, me abraçaram, não queriam que eu fosse embora, não tira férias não, padre, não sei o quê. Você imagina que ninguém quer ter aula de religião, né? E de repente a molecada vira e fala assim, só venho segunda-feira na escola porque tem aula de religião. Isso é algo grande. Mas por que acontece isso? Porque vai lá com os esqueminhas da religião e joga na cabeça deles? Não. Porque é vê-los, é estar perto, é ouvi-los, é estar com eles. E isto é o dever nosso como cristão. Mas não por estar, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e por isso eu posso amar o meu irmão verdadeiramente. Se nós não olhamos para Deus, não seremos capazes de olhar o outro. É somente olhando para Deus que vemos o outro. E é isso que Jesus nos ensina na parábola de hoje.
que queiramos viver esta novidade, este amor profundo, substancial, que não tem limite, que nos dá o Senhor. E este amor que nos dá o Senhor como pessoas novas e ressuscitados. Que Maria interceda por nós. Que assim seja. Amém.